Estamos iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o historiador Carlos Arnaldo Berbet, que me ajuda aqui na condução do programa. E hoje a minha convidada é a Leila Lopes, né? Eu estava numa expectativa enorme de você vir aqui no programa. Leila, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer. E eu gostaria inicialmente de fazer uma pergunta assim, que eu acho assim, uma das coisas mais incríveis que a gente tem no passado, que infelizmente a gente não vai ter mais esse tipo de comportamento, que são os bailes de debutante, né? Antigamente as moças, Leila, tinha aquele rito de passagem, né? Quando você ficava mocinha, né? E aí tinha aqueles bailes maravilhosos em que você convidava as amigas, usava aqueles vestidos longos de gala, e com certeza você deve ter tido um baile desse. Aí eu gostaria que você me explicasse um pouquinho como é que era essa transição, uma coisa que a gente não vai ter mais, né? Porque hoje a gente via assim... Não, era muito interessante, como você falou, era mesmo uma transição, era uma etapa que a gente entrava na adolescência, com os 15 anos. Era muito interessante o seguinte, porque agora as crianças, meninas, desde já na brincadeira infantil, elas já têm batonzinho, maquiagem, as crianças até brilho para os lábios. A gente, quando na minha geração, a gente esperava os 15 anos para poder usar batom pela primeira vez. Ou então no carnaval, quando a gente se fantasiava, então a nossa mãe, né, preparava tudo e então passava o batom lá. Então eu sonhava, eu ficava esperando o carnaval para só poder usar batom no ano seguinte. E fora disso não, fora disso a gente só usava batom no primeiro dia, era na festa dos 15 anos. Mas o meu primeiro batom foi muito interessante. Que o meu primeiro batom, vocês vão até achar como é que a Leila foi com... Meu primeiro batom se chamava Gerânio Tentação. O fabricante era Tentação. Era vermelho. E a cor gerânio, assim, meio rosado. Mas vocês não podem nem imaginar onde eu adquiri o batom. O batom foi comprado na Papelaria Simões. Papelaria e Livraria Simões. A Papelaria e Livraria Simões era do lado de cada Alberto Braune, do lado par, ali onde foi mais ou menos o DIP 48, ali na Alberto Braune. Ali era a Papelaria Simões, que foi fundada pelo seu Simões. Depois que aquele outro proprietário adquiriu de Souza, não é o Manuel de Souza, e depois transferiu para o outro lado. Mas o interessante é que o meu primeiro batom foi comprado na Papelaria Simões, do lado de cá, do lado par, para poder, já estava com ele guardado, que era para usar na noite do baile, que o baile foi na minha casa, a minha festa foi lá em casa grande, então dá ensejo de fazer uma festa. Então eu guardei o batom. Acontece que uma semana antes, uma amiga minha aniversariou, e fez os 15 anos, eu não resisti. Eu, escondido, sem que mamãe soubesse, eu já usei o batom uma semana antes, no aniversário da minha amiga. Que transgressão, né, Leila? Porque é uma coisa sensacional, né? Você usar o batom pela primeira vez. Então, a gente nunca ia, era o primeiro baile. Foi o baile, foi a noite que eu fiquei acordada até mais tarde, até quase de madrugada. No dia seguinte, eu nem me senti muito bem. Eu tive como se fosse, entre aspas, uma ressaca, devido a ter dormido muito tarde, devido ao baile dos 15 anos. Então era o dia que a gente usava o primeiro batom e o primeiro saltinho, o primeiro salto alto. E eu fiquei receosa de usar salto alto e desequilibrar. Então eu resolvi comprar, achei mais certo, seria comprar um sapato Anabela, que eu achei que o salto Anabela me dava mais segurança. Leila, como é que é esse dia seguinte, né? Esse rito de passagem, que eram os bailes de debutantes? No dia seguinte, quando você acorda, você fala assim, eu já tenho 15 anos. Não, mas foi o que pode uma menina com 15 anos, a partir daí? O que era... O que antes não era nem permitido o batom, o que era permitido? O batom, já era permitido o salto alto. O que mais? Já era permitido, já podia frequentar os bailes, mas em companhia dos pais ou de uma senhora, às vezes mãe de uma amiga, uma senhora mais velha, que ia junto acompanhando. A moça nunca ia a um baile
por conta própria, num grupo de amigas. Ela ia sempre com uma pessoa mais adulta, velha, né? geralmente alguém da família, ficava sentada na mesa e os rapazes, eles vinham à mesa tirar a moça. E já podia namorar? Aí você, por Aí exemplo, que era 15 o anos, você fala assim, problema, já posso aí que era o namorar? problema. Aí que era o problema, porque podia, e já podia ir ao cinema, lá frequentar o cinema, passear na praça de noite, aos domingos, mas o namoro é que era atrapalhado, porque eu não sei se era em toda a casa, mas lá em casa, mamãe, olha, namorar esses rapazes sem responsabilidade, hein? Quando namorar é para casar. Essa rapaziada aí, isso aí só serve para desmoralizar. Essas eram as advertências. Então, ao mesmo tempo, a gente não tinha muita liberdade, não. O que a gente tinha de mais interessante é que aquele passeio na praça, aquele footing, que os rapazes ficavam na calçada, ao longo da calçada da Única, da Lux e ali como é que se diz? Onde foi a Majórica? No Atlantique. O né? Atlantique, os rapazes ficavam ao longo daquela calçada e nós, moças, passeando. E até lá na esquina ali da Monsenhor Miranda e voltava até a esquina da Farinha Filho. E a gente então flertava. Então, um rapaz que a gente simpatizava, a gente trocava os olhares. Se o rapaz sempre correspondência ao olhar, aquilo a gente já considerava como se fosse um pequeno namoro já. Um compromisso. É um namoro. A gente troca de olhares. Troca de olhares. Então tudo era meio muito severo naquele tempo para namorar, era bem severo, não era verdade? Por aí. Juca está na outra ponta, né? Juca era daquele tipo que a sua mãe advertia, cuidado com o Juca. Mas ele tinha a irmã dele, ele via os conselhos que a sua mãe dava para sua irmã. Você está falando, Lélia, a gente fica muito feliz de poder tê-la aqui nessa entrevista. Eu sempre apreciei muito você, sua família toda, por tudo aquilo que vocês fizeram aí pela nossa cidade. Você está falando da acompanhante. Minha mãe, como era viúva, e minha mãe, a gente morava ali na Village, e na Village vinham as meninas da Village, a minha irmã, né? E a gente tinha a mamãe era uma dessas acompanhantes. Normalmente, quando ela ia para um baile na sociedade, no clube de xadrez, ela ia com 4, 5, 6, né? Ela estava sempre aí. Janaína, nesses bailes de debutantes, eu tenho uma história comigo que foi muito marcante até, porque eu era um garoto da Village, aluno do Colégio Anchieta, e uma família até muito humilde, né? E quando Cecília Guille, filha do César Guille, Cecília não, acho que é Maria, é uma das filhas mais velhas, acho que era Cecília mesmo. É Cecília Guille, filha do Dr. César, que era o grande magnata da nossa cidade, né? O dono, o Country ainda não existia. Era a casa... Era a residência dele. A residência do César Guille. Você chegou a um baile de debutante lá, na casa dele? Na casa do César Guille, no casarão do Country. Country. E eu era um garoto humilde lá na Village, e eu fui colega do Jorge Guille, no Colégio Anchieta. E aí o Jorge me levava sempre para estudar com ele, andar de barco no Lago do Country. Andei muito de barquinhos ali no lado do Country. E um dia, a irmã do Jorge, Cecília, falou: Juca, eu gostaria que você participasse da minha festa de 15 anos. Certo? Fosse um dos 15 que vem dançar. Cada moça tinha um que rapaz, dançar, né? O pai. Dançar a valsa de 15 anos no casarão do Country. Era valsa. Valsa, né? A valsa dos 15 anos. Valsa 15 anos, e valsa aí, de formatura, tudo quando era eu cheguei em casa, eu falei: mamãe, eu fui convidado pela filha do César para ser um dos que vão dançar. Meu filho, você não tem condições, como é que você vai num baile no Country, na casa dos Guille? Eu falei, no Country Club. Aí a mamãe pegou, foi lá na alfaiataria do Chiquinho Mastranjo. Chiquinho Mastranjo era um grande alfaiate. Avô do Demerval Moreira, né? Avô materno. Aí o seu Chiquinho
falou assim, Juca, vou fazer um terno de linho, é um terno de linho branco, bem alinhado para você. Tinha que colocar uma gravata borboleta, um lencinho preto do lado, sapato de verniz preto. Nossa, uma roupa caríssima. Uma roupa caríssima. Aí minha mãe teve que fazer um esforço para que eu pudesse. Aí eu cheguei me sentindo tal, né? Mas aí tive que administrar, que eu já tinha uma namoradinha, e eu ia dançar a valsa, com uma das escolhidas lá pela família do Guine, né? Eles já selecionavam e elas tinham que preparar aquelas roupas lindas. Lindas, e eu então longos, né? dancei no Casarão do Country. Hoje, que era a casa residência dos Guine, eu tive essa oportunidade dos bailes de 15 anos. Era um sonho, era uma maravilha, sonho, né? Agora a gente também E quem dançou com você, Leila? Meu pai. Ah, foi seu pai. Meu pai era o pai que dançava? Geralmente no o caso, pai... a dona da festa era o pai. dançava com o pai ou com o irmão, Era aquela valsa, né? Nós queremos geralmente valsa de Strauss, né? Geralmente valsa de Strauss. Era muito bonito. Foi uma festa linda, né? Mas era muito interessante. Agora, mamãe nesse ponto, todo baile, sempre no baile a gente chegava, não tinha esse negócio de quando dava 2 horas da manhã já ia embora, não. Enquanto tinha o baile, a gente ficava até o final do baile. Agora só não podia dançar de rosto colado. Entendeu? Tinha que ter a postura, Só né? não podia dançar, tinha que manter uma certa... Mas era uma beleza. E para esse baile que eu participei no Country, nós ensaiamos quase que um mês antes. Ah, tinha um ensaio, Os porque ensaios. valsa. Porque é o seguinte, agora você me... como se diz, nunca era a primeira noite dos 15 anos, baile, batom, o primeiro vestido de baile, todos os 15 anos. E então eu não sabia não sabia dançar nada. Quem me ensinava era papai, mas ele não tinha muito tempo. Lá em casa mesmo botava uma vitrola, disco, aquela coisa toda. Mas eu aprendi muito com uma colega minha de turma do ginásio, Maria Laene Moraes, irmã da Dilva. Então ela ia lá para casa à tarde, então agora vamos o passo da valsa, dançava a valsa. Agora o bolero, a rumba, o samba, a marcha, tudo eu aprendi. Ela que foi minha professora. Quer dizer, no dia da a gente tinha que saber, a gente já tá apta a saber todos os No baile de ritmos. Debutante era valsa, mas depois Não, tinha... a valsa era meia-noite. Meia-noite. Era a valsa. Agora, durante o período do baile, os ritmos variavam muito. Ia variando os ritmos. Então Esse tinha baile, por que exemplo, esperar eu meia-noite para dançar a valsa. Eu participei, foi com o Dr. César, que dançou com a filha. Nossa. E os irmãos depois dançaram mais uma vez, o Jorge e o Luiz Guilherme, dançaram novamente e com a família deles toda. Depois é que abrindo, então. Imagina, aí sim, aí veio o bolero. Casarão lindo do aí o bolero Era era aquela dança que todo mundo gostava de ir, os casais se levantavam. O bolero era o hino oficial dos apaixonados, né? Eu acho o bolero a coisa mais romântica. Papai já era o tango, porque no tempo do papai era o tango. Papai era do tango, eu já era do tempo do bolero. Mas eu me lembro de uma festa de debutante no clube de xadrez, a gente chamava xadrezinho, ainda não tinha aquela sede grande no xadrez. Então eu me lembro que houve uma apresentação das debutantes daquele ano e eu me lembro que naquele grupo tinha Carminha Leal, tinha uma moça que era muito amiga dela, Sueli Rocha Correia, dessas duas eu me lembro bem. E foi muito bonito que naquele ano eles iluminaram a água a piscina todinha iluminada. E as moças, as debutantes daquele ano, elas desfilaram em torno da piscina, foram apresentadas, elas desfilaram em torno da piscina, todas de vestido branco. Meu vestido foi rosa, mas tinha debutantes que faziam vestido branco. Você citou duas meninas da época, Carminha Leal e Sueli Rocha Correia. Elas eram as sociedade da época, né? E que marcaram. E na época estava muito em moda o rabo de cavalo, cabelo preto. Então a Sueli Rocha Correia era considerado o rabo de cavalo mais bonito
o cabelo mais sedoso, mais vistoso, era da uma delícia Sueli essa Rocha história. Corrêa. A gente vai fazer só um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos com mais histórias dessa deliciosa velha Nova Friburgo.